This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. I'm always looking for ways to show my cat how much I love her. And with Fancy Feast gems, I can pamper her whenever I want with a savory gravy on top of a gourmet mousse pâté. The pyramid shape makes serving simple, so all I have to do is peel and plate to make mealtime feel extra fancy. And with 2 entrees in every pack, it's easy to turn every day into the extraordinary. Fancy Feast gems. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, essa é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Oi, pessoal do Relatos do Além. Meu nome é Luiz, tenho 26 anos, sou pernambucano, mas atualmente moro no Ceará. Me considero uma pessoa cética, sabe, para a religião. Queria começar falando isso. Não tenho muito... Não consigo e ainda não consegui me identificar com nenhuma religião. E geralmente eu falo para as pessoas que eu sou ateu, né? Só que dos relatos que eu tenho para contar, porque muita coisa já aconteceu e depois que eu comecei a escutar esse podcast me veio muito as lembranças e eu fiquei, não é possível. Deve ter uma explicação, né? E aí eu escuto as pessoas aqui e eu fico, nossa, vou tomar coragem para falar umas coisas. E aí, eis que esse dia chegou. Bom, o primeiro relato aconteceu em Pernambuco, quando eu morava lá. Eu tinha cerca de 19, 18 anos, por aí. E eu ia pra casa do meu ex na época, né? Namorado e tudo. E eu lembro que eu tava bem animado. E aí, pra chegar na casa dele, tinha que pegar 2 ônibus. Um saindo próximo de lá de casa até o centro. E do centro até o bairro dele. E assim eu fiz, né? E eu lembro que eu tava bem animado, assim, sabe? Geralmente quando eu pego um ônibus eu vou escutando uma música e tudo e tal. E eu lembro que nesse dia eu não tava escutando nenhuma música triste. Eu não tava... Tava super feliz. Eu ia encontrar com ele, né? A pessoa que a gente gosta, a gente vai encontrar. A gente geralmente encontra... Vai encontrar na expectativa, né? Um pouco feliz aí. E aí eu sei que, pronto. O ônibus, ele parava... em 3 ou 4 lugares. Se eu não me engano, 3. O ponto que eu peguei, mais outro ponto que ele ia parar e outro ele ia... eu ia descer, né? Que era do centro. E aí eu sei que foi assim, né? Eu subi no ônibus. E aí tudo bem, eu sou uma pessoa bem observadora. Eu vi assim, tinha umas 3, 4 pessoas no ônibus, todas misturadas assim, né? Nos cantos e tudo. Aí eu lembro que eu sentei do lado direito do ônibus, que era onde ficava o cobrador, né? Levando em consideração que o condutor do ônibus, o motorista, ele ficava do lado esquerdo, né? Ali, não. E aí eu lembro que eu sentei próximo ao cobrador, não tão próximo, mais próximo. E o dia tava muito quente, nossa, tava um calor da porra. E aí... eu lembro que eu saí de casa, acho que foi umas 3 horas, 4 horas da tarde. E era sol quente, pegando fogo. E aí, beleza. Fui, né? Entrei no ônibus e tudo e tal. Sentei próximo do cobrador.
E aí foi, né? O ônibus foi até o ponto que ele ia parar. E aí eu lembro que logo chegando no terceiro ponto, ou no segundo, aliás, porque tinha três, né? O que eu peguei, o que ele ia passar e o próximo que eu ia descer. Quando ele chegou nesse segundo ponto, eu lembro que na hora que chegou, eu senti uma tristeza muito grande, assim, uma sensação de vazio, como se eu tivesse, não sei, uma tristeza assim aguda, absoluta, sabe? Uma coisa, foi um misto de sensações assim, negativas mesmo, de tristeza, de luto, de choro contido, sabe? Um desespero também. E eu lembro que eu comecei a ficar muito gelado, assim, eu tava, assim, agoniado, de verdade. E eu sem entender por quê, porque eu tava escutando música, tava de boa ali, né? Não tava escutando nenhuma música triste, como eu já havia mencionado, e olhando assim pra janela e tal, e pá, e aquele frio na espinha, aquela coisa desesperadora. E aí, quando pensa que não, minha cabeça ela vira assim, e eu não vi, né? Se essa pessoa subiu, mas aí subiu uma senhora não, uma mulher. E ela, acho que ela tinha em torno de 40, 50 anos, assim, e pela aparência, parecia que ela tinha sofrido uma agressão, assim, pesada, sabe? Eu lembro que além dos hematomas, arranhão no braço, a roupa que tava suja, eu lembro de um corte que ela tinha do, ia do tríceps até o bíceps aqui no braço, né? Eu lembro que esse corte tava com sangue descendo e o sangue já tinha secado. Eu lembro disso nitidamente. E a cara dela era de tristeza, sabe? Como se tivesse apanhado mesmo, assim, sabe? E eu fiquei tipo, meu Deus, o que é isso? Que situação? Porque, tipo assim, eu não tinha visto ela subindo. Eu só me virei, assim, sabe? Sei lá, só me virei e encontrei com essa mulher. Eu não vi ela passando da catraca. Eu não vi a catraca se mexendo. Eu vi que ela estava na catraca. Aí eu fiquei, nossa. Na hora eu pensei o que foi que aconteceu com essa mulher, mas assim, sabe aquela coisa bem pesada Era como se eu tivesse sentido a dor dela. Eu lembro que foi uma coisa assim, era como se eu tivesse sentido a dor dela e ao mesmo tempo com pena de estar vendo ela naquela situação. Foi um negócio muito forte, eu queria muito chorar naquela hora. E aí eu sei que encontrei com ela, né, o cobrador fingiu que não viu ou não viu, né? Porque eu lembro também disso, que ele tava contando as notas, né? Os trocos, as coisas, né? Enfim. E aí essa mulher passou e eu não me virei, né? Eu fiquei com medo. E aí pronto, na minha cabeça ela subiu nesse ponto, né? Ou alguém desceu, não sei. Sei que o próximo ponto eu ia descer. Aí passa um caminho assim, eu assim, angustiado. Meu Deus, eu preciso descer desse ônibus, sabe? Porque eu não tava entendendo. Parecia uma crise de ansiedade. Eu não sei, foi uma coisa misturada. Foi um misto de emoções muito negativas. E aí, me levantei, né? Tava chegando próximo do ponto, me levantei pra abaixar o fio, né? Pra sinalizar pro motorista que eu ia descer. E aí, agarrei no fio, puxei e aí me virei. Quando eu me virei, a mulher não tava lá. Não tava em nenhum canto do ônibus. Não tava. Só tava as mesmas 3, 4 pessoas. Ou 2, eu não me recordo, mas essa mulher não tava lá. Não tava, o ônibus estava vazio. Não tinha como ela ter se escondido. Não tinha como ela ter, sei lá, o quê. E aí eu desci. Quando eu desci, também não encontrei com ela, porque o ponto de ônibus que eu desci não tinha ninguém. E fiquei pensando assim, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí o ônibus foi embora e eu não senti mais nada, né? Que eu achei bem estranho, mas enfim. E o outro relato aqui, rapidamente, aconteceu aqui no Ceará. Na época eu fazia farmácia, tava estudando pro Enem também, porque eu não tava muito satisfeito com o curso que eu tava fazendo. E aí uma amiga minha, que é de Pernambuco, ela veio morar aqui, né? Na cidade de Juazeiro do Norte, que é onde eu faço faculdade e tal, e pá.
E até então eu não sabia o que é que eu ia fazer, sabe? Eu ia jogar a nota do Enem em qualquer faculdade, em qualquer canto, eu não sabia. Não... E aí eu sei que eu fiquei muito feliz, né? Porque ela tava aqui e tudo, não, vamos marcar de sair e tal. Marcamos de sair. E aí a gente conversando e tudo e tal, bebendo socialmente e tudo. E aí a gente conversando e na hora, ela queria medicina e tudo e tal, ela falando isso. Eu lembro que na hora que ela falou isso, a minha cabeça, ela virou assim, tipo, vup, um monte de informação, um monte de cena na minha cabeça. As cenas foram as seguintes. Ela e eu na mesma turma de medicina, a gente estudando para as provas, a gente, sabe, falando coisas de medicina e tudo e tal. E aí, beleza. Não foi como se fossem as visões da Raven. Foi uma coisa muito estranha. Foram várias informações, assim, na minha cabeça, tudo de uma vez. E, tipo assim, eu não tinha bebido o suficiente pra estar desse jeito, né? Aí, ok, fui pra casa e tudo. Meses depois, eu lembro que eu joguei a minha nota em uma faculdade daqui, né? E aí, sem esperança de passar. E nem lembrava que eu tinha jogado a minha nota e tal. Eu tava bem away, assim, sabe? Meus pensamentos, minhas coisas. E aí, quando pensa que não, descubro que eu tinha passado em medicina, que ela também tinha passado, íamos estudar na mesma turma. E, enfim, a série de acontecimentos que eu pensei nos flashes que vieram e aconteceram. Só que eu lembro que foi como se fosse um déjà vu, assim, sabe? Quando ocorreu, assim, sabe? E depois eu contei pra ela, amiga, quando chegou no final do semestre, né? Do primeiro, eu disse, amiga, olha, aconteceu isso, não. E ela, meu Deus, e tal. Enfim. Foram esses os relatos que eu queria contar aqui. E... se eu sou espírito ou não, não sei. Mas que isso aconteceu. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe aí eu mando mais coisinhas, né? Mais uns relatos que eu pensei em contar, mas eu acho que esses eu queria jogar aí na rodinha. Então é isso. Um cheiro e obrigado. Você tem uma nova mensagem. Opa, boa noite, Zoucas aí. Obrigado pela oportunidade de mandar esse relato. Meu nome é Matheus e é o único nome que vocês vão ouvir aí, porque eu prefiro não identificar ninguém. Na verdade, eu nem tinha muito interesse assim, em mandar esse relato, porque perto dos relatos que eu escuto, que é gente abrindo portal para outra dimensão, é homem de chapéu na sala. Pô, meu relato é um passeio no parque, mas o que motivou eu mandar esse relato foi ouvindo o episódio 39, que um dos relatos foi bem parecido com o que aconteceu comigo, né? Aí eu falei, pô, não, vou mandar, porque é bom que cria uma conexão entre todos os relatos que já mandaram pra ver se até se identifica alguma coisa. Enfim, o que aconteceu foi uma casa, mas não assim, só na casa, né? É na região, né? É um condomínio, né? Um condomínio numa região de praia, onde meus pais, quando eu era bem pequeno, eles compraram um terreno, fizeram uma casa. E assim, a casa foi construída do zero, então não tem passado, né, na casa, né, no terreno. E o primeiro são 3 fatos, né, que aconteceram, né, nesse lugar. O primeiro eu tinha entre 10 e 12 anos, não lembro. E o que acontece? Com o tempo eles foram fazendo reformas na casa, né? E isso é importante eu citar isso, né? E em determinado momento, a casa é uma casa com pé direito alto, né? É uma casa que não tem aquele forro de gesso no teto. Ela é com telha. É um condomínio de praia, assim, então as casas são bem nesse estilo, assim, praiana mesmo. Eles colocaram, quando tinham uns 10, 12 anos, colocaram uma telha de vidro. Uma telha de vidro em todos os cômodos. O que, durante o dia, né, a gente acabava economizando, né, não ligava a lâmpada, nada. A janela era aquela janela de madeira fechada, não tinha vidro na janela, a janela fechada, a madeira antiga, né. E então durante o dia ficava claro e durante a noite não ficava totalmente escuro, né. Você via um pouquinho
daquela luz da lua clareando o quarto. E como era uma casa de veraneio, né, ela sempre estava cheia, né? Nesse episódio tava a família toda, então ficava muita gente nos quartos. E nesse quarto que eu ficava eu, minha irmã e uma tia minha. Eu numa cama encostado na parede oposta à entrada da porta e minha irmã e minha tia, uma de cada lado, né? Formando tipo um U, né? E é aí que acontece o primeiro fato, né? Eu tava, assim, dormindo de porta fechada e com aquela claridade pela telha de vidro, né? Você conseguia ver alguma coisa dentro do quarto. Em determinado momento, eu não lembro o que me motivou a olhar, a averiguar o espaço. A criança, né? 10, 12 anos. Eu dormia virado pra porta, né? De costa pra parede, virado pra porta. Em determinado momento, eu olhei e tinha uma forma no meio do quarto, bem iluminada assim, eu não sei descrever. É como fosse uma forma meio humana, assim, mas meio abaixado, assim, perto da cama da minha irmã. E todo mundo dormindo, né? E eu vi aquela forma ali por uns 5 segundos no máximo. E como toda criança inteligente faria, eu me cobri. E eu me cobri e fiquei ali morrendo de medo, né? Coberto. E aí é que o relato do episódio 39, que alguém citou que sentiu a respiração do ser, da entidade, seja o que for, foi o que aconteceu comigo, né? Eu tava coberto e aí eu senti bem na minha cara. Sabe quando você toma uma água bem gelada ou uma cerveja bem gelada, dependendo da pessoa, que você faz depois assim, então eu ouvi, mas esse barulho, né? Tipo, só que na minha cara, bem na cara mesmo. Como se tivesse, tipo, a 2 centímetros da minha cara, essa vocalização, né? E durou mais do que, assim, durou um tempo, assim, anormal, né? Não foi só foi um e ficou um tempo. E aí depois isso parou. E aí eu fiquei, tipo, sem conseguir dormir, né? E ao contrário do que uma criança inteligente faria, que ia continuar coberto, eu resolvi tirar a coberta da cara pra ver. E aí tava uma coisa muito estranha no quarto, porque o quarto tava completamente escuro, que não é normal, por causa da telha de vidro. Nunca ficava escuro. E eu olhei e eu não via quase nada. A única coisa que eu reparei é que tinha uns quadros bem sinistros, aqueles quadros antigos, pequenininho, que tem aquelas meninas com bochecha rosada. Não sei se vocês sabem o que eu tô falando, mas tem uns quadros bem antigos, bem sinistros. E esses quadros estavam... Eu consegui enxergar eles meio que balançando, ou era alguma... pelo fato de estar escuro, alguma ilusão, mas não sei. Aí deu a impressão que eles estavam balançando. E aí, cara, eu me cobri de novo. Bom, me cobri de novo, cara. E eu não lembro quando foi que eu dormi, quando foi que eu acordei. Eu contei pra minha irmã e pra minha tia, tipo, meio que levaram na brincadeira. Aí tava em cima de você, o bicho, não sei o quê, mas é isso. E dessa mesma casa tem mais 2 fatos. O segundo já na minha... Esses fatos aconteceram ao longo de uns 10 anos, né? Eu tava na minha adolescência, desde uns 16, 17 anos. E como era casa de veraneio, a gente levava alguns amigos da escola, da época da escola, né? Levava alguns amigos pra lá pra passar, tipo, uns 10 dias de férias lá, praia, pô. E o que acontece? Na varanda dessa casa tem um armador de rede. A varanda dá uns 3 metros de varanda, assim. E tem as pilastras que seguram o telhado. Tem armadores de rede. E esse tinha um amigo meu que tava na rede. Tava deitado, só não tava fazendo nada. E eu tava com outros mais 2 amigos numa mesa. Não sei o que tava fazendo, tava jogando baralho, não lembro, cara. Não lembro o que tava fazendo. Eu sei que esse amigo que tava na rede, de repente ele sentou na rede, assim, como se tivesse levado um susto, olhou pros 2 lados e de repente esse cara
pulou da rede, cara. Ele pulou, ele encarnou lá o João do pulo, ele pulou uns 3 metros, cara. Ele quase bateu na parede. Ele voou assim, mas não foi ele mesmo que voou, nada que empurrou ele, não. Ele voou com susto, gritando, uai, uai. Aí eu perguntei, cara, o que foi, cara? E, cara, alguém cochichou, soprou no meu ouvido aqui. Eu achei que fosse um de vocês brincando comigo. Alguém soprou no meu ouvido. E aí ele disse que alguém tinha soprado no ouvido dele quando ele estava sentado na rede. E tudo bem, esse fato aí foi o segundo fato, né? E o terceiro fato foi mais alguns anos depois. Tem um vizinho nosso, né? Que são 2 famílias que praticamente construíram as casas juntas, né? E aí tem o casal que conhecia meus pais, teve um filho um pouco depois de mim, deve ter uns 5 anos de diferença de idade. E assim, as 2 famílias muito unidas, né? E tava as 2 casas muito cheias, um dos veraneios. E esse filho do casal amigo pediu pra tomar um banho lá na casa, né? Aí a mãe, tudo bem, pô, vai negar. E aí ele foi. Até meio engraçado essa história. Ele foi, entrou no banheiro com todo, né, a toalha dele, a roupa pra trocar, o shampoo, etc. E esse banheiro, ele é só um banheiro e ele tem um basculhante, mas sabe aquele basculhante duro, que é uma alavanca que você puxa assim pra fechar a janela? É aquilo. É bem duro, cara. E ele foi tomar banho e ficou na sala assistindo televisão, algumas pessoas na varanda. E aí, de repente, cara, esse menino, ele devia ter o quê? Uns, sei lá, 16 anos na época, eu já tava com meus 20 e poucos. Aí ele abre a porta do banheiro, cara, sai correndo de toalha, com shampoo na cabeça, super assustado, dizendo que a janela bateu. A janela bateu com ele tomando banho. E essa janela, cara, ela não bate. É duro de você mexer, entendeu? Não tem como ela fazer isso. E aí ele saiu correndo do banheiro. E depois de um tempo ele voltou pra terminar o banho, né? Quando relaxou e não aconteceu mais nada. E aí ele voltou pra casa dele e o pessoal tinha saído pra ir pra uma praça. Uma pracinha, praça de praia, essas coisas. E o que ele contou no outro dia foi quando ele chegou nessa casa, a casa dele, né? Já, que é vizinha minha. Tava meio escuro e ele disse que ficava vendo uns vultos correndo pra debaixo da cama, tava entrando na porta, entrando. Ela tava só com a luz da lua, assim, né? Antes de ligar a luz da casa. Ele tava vendo os vultos correndo pela casa. Aí ele ligou a luz e não viu mais nada. Foi o que ele comentou comigo. Bom, esse é o relato. Eu sei que perto do que já ouviram por aí, né? De coisas tenebrosas, né? Eu sei que só uma adição aí à coleção aí. Obrigado aí. Um abraço. Finish training for the day? Time to fight post-workout fatigue with Core Power Protein Shakes. They're packed with 26 grams of high-quality protein to build muscle and electrolytes to help hydrate. The nutrition you need to help your body replenish, rebuild, and repair post-workout so you can power on to the next one. Champion your recovery with Core Power. Visit corepower.com to learn more. Big news! Sephora is now on Uber Eats. So if you find yourself facing a beauty emergency, like needing a last-minute gift, or you're just out of your favorite mascara, again, don't panic. We got you. Order now and get $10 off on Sephora orders of $50 or more on the Uber Eats app. Order now. Offer ends October 30th. 1 order per customer. Additional terms apply. See app for availability. Delivery fees may apply. É isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos do Além. Obrigado demais a todo mundo que contribuiu com seus relatos hoje. Uma história mais incrível que a outra. E também você que escutou até aqui e não desistiu. Gente, só lembrando mais uma vez, se você quiser participar lá do nosso grupo secreto e bater um papo sobrenatural, basta você entrar no site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto, sem acento, ou clicar aí na descrição, tem um linkzinho aí, basta clicar, você vai cair lá na página e você vai poder contribuir, fazer o podcast crescer ainda mais, beleza? E também, se você quiser bater um papo comigo, trocar uma ideia, mandar o seu relato diretamente pra mim, basta mandar um oi. Fala aí, Zocas, tudo bem? Como é que você tá? Eu quero mandar um relato lá pro meu WhatsApp, o número você já sabe de cabeça. E também tem um link na descrição, só clicar, vai abrir diretamente o WhatsApp, uma conversa comigo, tá? Então não precisa nem se dar o trabalho
de salvar o meu número aí na sua lista de contatos, beleza? Então é isso, galera. A gente se vê na próxima semana. E se tocar o telefone, não tenha medo. O além pode estar te esperando do outro lado da linha.